Bom dia. Continuando a nossa série do livro de Lucas, nós nos deparamos com a parábola mais bonita, pelo menos na minha opinião, da Bíblia. Está em Lucas 15, 11 a 32, a parábola do filho pródigo, a clássica história do filho que pede a metade da herança para o seu pai e vai para longe gastar todo o seu dinheiro. E como muitos bem sabem, era um ato de extrema falta de respeito pedir herança para o pai sem que ele a concedesse livremente, né? E principalmente porque o pai não havia morrido. Então era como se ele desejasse que o pai tivesse morrido. E ele, num ato de rebeldia, ele diz: eu quero metade da minha herança. Essas duas palavrinhas são palavras perigosas. Eu quero. Foi o que Sansão disse lá quando os pais dele falaram: não se envolva com mulher fora do nosso povo. Ele: mas é dessa que eu gosto. Ou palavrinha complicada, viu? Porque são duas palavras que podem nos levar à ruína completa. E todo mundo sabe da história. Ele gasta todo o dinheiro, os amigos que eram amigos dos bens materiais dele acabam se afastando dele. Ele vai lá e implora para um trabalho praticamente escravo, onde ele não ganhava nada, cuidar de porcos, que é um animal impuro. Mas acontece algo. Primeiro ele diz eu quero, e depois ele cai em si. E cair em si é algo que trouxe ele de volta. É como se ele estivesse cego. Como se ele estivesse totalmente desorientado. Como um bêbado desperta do seu alcoolismo. E cai em si e vê: nossa, o que eu estou fazendo? Que besteira que eu estou fazendo aqui. E ele decide: eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou pedir para que pelo menos ele me dê um serviço com os empregados dele ali. Já está ótimo para mim. Já está muito melhor. Porque, em primeiro lugar, esse filho ele tinha um senso de meritocracia muito alto, porque ele achava que merecia metade dos bens. Ou seja, meritocracia. E agora ele vê que ele não merece nada. Que o que o seu pai desse para ele estava bom. Mas ele meio que subestimou o amor do pai. Porque o pai, assim que viu, antes mesmo dele entrar na aldeia, o pai sai correndo atrás dele. E o correr para uma pessoa de autoridade era deixar sua posição de dignidade. Quando o homem corria, ele mostrava suas pernas. Ele tinha que levantar sua roupa longa e mostrava que suas pernas, isso era um comportamento humilhante. Ou seja, o pai ele se humilhou para que o filho não fosse humilhado pela comunidade em si. E nós fazemos um paralelo do Deus que se humilha para salvar o pecador que está no mais fundo do seu poço de desgraça. E o seu pai dá um tratamento que ele não é baseado na meritocracia, porque na salvação não existe isso. Nós não merecemos nada. E qualquer coisa que Deus nos dê é mais do que merecemos, porque merecemos a morte, porque somos pecadores. Ponto. Não há espaço para salvação pelas obras aqui. Não há espaço. Não há obra. A única coisa que o filho faz é cair em si e desejar ir de volta para o pai. Mas o pai não pede para ele tomar um banho, ele vai lá e já abraça ele e fala: eu que vou fazer tudo. Ó, vista ele aqui, coloca o anel nas mãos dele. O anel significa autoridade, né? A túnica simboliza a honra. E os sapatos diferenciavam o filho do escravo. O pai o restitui a posição de filho com muito mais honra. Uma honra não merecida. É isso que é salvação. Não adianta eu esperar me sentir merecedor para pedir perdão a Deus. Não adianta eu esperar me sentir merecedor para voltar aos caminhos de Deus. Eu não sofri o suficiente ainda, eu preciso me punir. Não existe isso. A única coisa que você precisa fazer é voltar para Deus. Porque Ele está te esperando. Ele corre até você. Mas o que ele merecia de verdade do pai? Se fosse analisar a meritocracia, o que ele merecia era o pai humilhasse ele. Falasse: fica lá do lado de fora que eu vou decidir se eu vou falar com você ou não. E aí depois ele humilhasse aquele filho e falasse: tá bom, você vai ser um jornaleiro aqui, você vai trabalhar para você devolver e restituir tudo o que você fez eu perder. Essa parábola estava sendo contada também, e principalmente para os fariseus que condenavam Jesus por comer com pecadores, que na visão deles eram menos merecedores. E a forma que o pai recebe aquele rapaz? É um perdão sem recriminação. É um perdão que não fica jogando na cara depois: olha, eu perdoei, mas não esqueci não. Você lembra daquela vez que você fez isso? Eu tô por aqui com você já, hein? Com Deus é o seguinte: ninguém precisa se esfolar, se cortar, subir escada de joelhos. É só pela graça. Não há restituição que pague
o que Deus fez por mim. Não há. Entende? Tem pessoas que acham que não, eu preciso sofrer mais, eu preciso causar sofrimento a mim, porque aí Deus vai se compadecer e me perdoar. Não. A única coisa que Deus pede pra você é se arrepender, confessar os seus pecados a Ele e ter o desejo no coração de ser transformado por Ele. O pecado ele me leva à lama. Ele dá muito prazer no início, mas quando a conta chega, as consequências são dolorosas. E as pessoas elas se humilham à condição mais degradante para satisfazer a sua fome espiritual, aquele vazio que é só preenchido por Deus, mas ela preenche com outras coisas. Quantas pessoas entram no mundo das drogas, no mundo das bebidas, um mundo pornográfico, ele acolhe pessoas que querem buscar um vazio e uma frustração e de início a pornografia ela dá esse alívio, mas depois joga a pessoa no mais fundo poço degradante do pecado, que é comparado a comer comida de porcos. Quão fundo você acha que já foi no seu pecado? Essa história mostra que não importa quão fundo você já foi. Deus todo dia está esperando por você de braços abertos. Deus quer que você se arrependa agora do seu pecado e volte para Ele sem mais demora. Ficamos com essa primeira parte por aqui. E nós veremos o final dessa história no próximo vídeo.